Agora, me diz uma coisa, você faz tudo isso no Botafogo, vai para o Cruzeiro para a disputa do Intercontinental e termina a carreira no Internacional. A gente já recebeu aqui no Fala Craque o Edinho lamentando que não teve despedida no Fluminense. O Paulo Vitor lamentando que não teve despedida no Fluminense. E você não teve despedida no Botafogo. Então, falta esse reconhecimento aos ídolos que constroem uma história no clube e de repente se vê assim, sem esse direito. Hoje em dia não tem mais esse reconhecimento, né? Apesar de que hoje em dia o clube faz moldura por um jogador que joga 50 jogos, ganha placa. Jogador faz 100 jogos com o clube, ganha placa, ganha camisa, ganha moldura. E a gente, na nossa época, a gente conquistou vários títulos e realmente não teve nenhum reconhecimento assim nesse nível, né? A gente sabe que os tempos são outros e alguns jogadores que de fato marcaram época, né? Não só eu, mas, por exemplo, na minha geração, o Túlio ficou, né, com esse status de ser o grande nome daquela geração, até a ponto de ter estátua lá no Newton Santos, mas eu destacaria que eu, Wagner goleiro, né, o Wilson Gotardo, nós também tivemos uma participação muito importante nessa geração da década de 90, né, pelas conquistas que nós alcançamos, somente eu, Gotardo e o Wagner. Né, e a gente não tem assim, um reconhecimento que eu acho que deveria ter. Né, sendo sincero, né, porque a gente vê hoje como é o futebol e a gente não vê outros clubes até dando reconhecimento a alguns jogadores, mas o Botafogo, ele reconhece muito os ídolos do passado, como Newton Santos, da década de 60 e de 50, né? E da década de 90, muito pouco. Essa é uma constatação. É, né? Verdade. É uma constatação. Você vê lá o Bandeirão, o primeiro título do Botafogo brasileiro, cá entre nós, gente, foi o de 95. Esse negócio de que a CBF unificou a Taça do Brasil e tal, isso não é campeonato brasileiro e só acredita bobo que quer, entendeu? Torcedor, lógico, sou tricampeão brasileiro. Legal, porque não quer ficar para trás, porque o Flamengo tem mais títulos, o Vasco, e reconhece. Mas não é a verdade. A verdade é que a Taça Brasil deveria ser comparada com a Copa Brasil. Se o torcedor for ver ali, Campeonato Brasileiro de 95, estavam os grandes clubes do Brasil. O Botafogo foi o melhor. Agora, essa Taça do Brasil, os clubes grandes de São Paulo nem participaram. Então, como é que a CBF vai falar, não, é o mesmo peso, a Taça do Brasil é igual um Campeonato Brasileiro? Como? Teve jogo decidido no cara e coroa, cá entre nós. Sensacional, né? Sensacional. Aqui, deixa eu só recapitular aqui. No começo da nossa entrevista, a gente fez uma enquete, né? Perguntando qual look do Gonçalves você prefere. Então, a gente falou da trança, que inclusive é que está ganhando, com 75% dos votos. Mas a gente tem ainda da bandana e da careca, que estão ali ainda brigando para ver quem vai em segundo lugar. Isso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que você passou a usar a bandana e queria que você contasse para a gente também por que você ficou careca lá na seleção. Como é que foi aquela história da seleção também? Então, a gente foi para a seleção jogar a Copa das Confederações na Arábia Saudita. Chegando lá no aeroporto, os seguranças do aeroporto recolheram, não deixou os jogadores entrar com revistas do Brasil. Enfim, a gente não tinha passatempo nenhum lá. A gente não podia ver televisão nos quartos. O único entretenimento que a gente tinha era jogar carteado ou dominó. E era normal, à noite, depois de jantar, alguns jogadores se reunirem em alguns quartos para jogar carteado ou dominó. E num desses quartos, tinha uma galera jogando carteado e os dois jogadores que estavam estreando naquela seleção,
que foram o Russo, lateral direito, e o Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre tinha um cabelão. Basta cabeleira. E o Russo era o cabelo Black Power. O Júnior Baiano estava careca, estava nesse quarto, tinha máquina. E o Romário estava careca na época ali, tinha mantido o corte. Tinha raspado a cabeça. E ele jogando lá, não sei o quê, para quem perder, aí o Russo perdeu lá uma aposta, o Júnior Baiano pegou a máquina e, meteu aqui, fez uma vaga caminho no cabelo do Russo. Fez um moicano invertido. Fez um moicano lá. E aí o Rodrigo Fábio começou a rir e tal, aí tá rindo do quê? Não sei o que, papai. Foram no Rodrigo Fábio, tu é estreante, vem cá. E meteu também. E aí, agora raspa tudo. Aí rasparam o Russo, rasparam o Rodrigo Fábio. Aí nisso, cara, vamos raspar geral, eles pensaram, né? Vamos raspar geral, vamos dar o material. Aí eles começaram, cara. Batia na porta, o jogador abria, aí perdeu. Aí os que estavam careca entravam, agarravam o jogador, e aí, Júnior Baiano ia, metia a máquina. E aí foi todo mundo sendo raspado, e aí o prato principal era eu, né? Com aquela cabeleira. Quando eu olhei o movimento, eu me tranquei no meu quarto, amigo, e fiquei só esperando. Aí, quando eu bateram no meu quarto, eu olhei pelo aquele olho mágico, né? Caramba, só vi as cabecinhas, tudo raspado, tudo careca. Não adianta, Gonça, perdeu. Eu falei, eu não. Sai, vamos invadir. Aí, nisso que eles começaram a bater na porta, apareceu o Américo Faria. Que bagunça, que é isso? Todo mundo careca e tal, todo mundo para os seus quartos. Aí eu liguei para minha esposa e falei, amor, você me conheceu cabeludo, mas perdi. Quando eu vou voltar careca. Ela, amor, eu vou continuar te amando. Eu falei, então tá bom. Aí o quarto em frente estava careca o Cafu, o Aldair, e eu sabia que o Aldair tinha máquina, porque na época o Aldair estava usando... raspando o cabelo. Aí eu fui lá, bati na porta deles, eles abriram, falei, deixa eu entrar aí, passa a máquina no meu cabelo, que, amanhã, imagine, todo mundo careca e eu com essa juba, não vai dar certo. Chorou? Aí, então tá bom. Aí quando eu sentei na cama, que o Cafu pegou, o Aldair pegou a máquina para raspar, o Cafu foi no corredor e falou, aí galera, o Gonça tá aqui. Meu irmão, em 1 minuto, apareceu todo mundo lá no quarto. Aí eu puxava o mega ré e pá, e tá, e todo mundo só queria eu, cara. Os caras queriam eu de qualquer jeito. E aí fiquei careca, amigo, não tem jeito. Não, sabe que... No dia seguinte, o Zagallo tomou um susto, cara, que o elevador da comissão técnica era abaixo dos jogadores. Aí, café da manhã... Tinha horário, aí, entraram uns 8 jogadores careca no nosso andar, dos jogadores. Quando baixou, parou aí, era o Zagallo. Quando abriu a porta que o Zagallo foi entrar, que viu todo mundo careca, falou, que é isso? Esse não é meu time? Que negócio é esse? O Zagallo ficou espantado, cara. Aí nós falamos, professor... Foi uma brincadeira, todo mundo raspou a cabeça. Teu time tá todo ele careca, não tem ninguém para contar a história, não tem nenhum cabeludo. Ele falou, mas até o Gonçalves, Eu falei, professor, fazer o quê? Não tinha jeito, não tinha pra onde correr. Só o Rogério Ceni que não gostou da história, né? Parece que o Juninho Paulista também não. Não, o Rogério Ceni, ficou na bronca e falou, o Leonardo também ficou na bronca. Mas naquela época, amigo, era brincadeira. Era do jogo. Eu só fico pensando... Eu fico imaginando isso hoje. Não, eu fiquei pensando... Já ouvi você com essa história, mas eu fiquei pensando na sujeira que ficou naquele hotel. Ficou. Porque ninguém foi varrer o chão. Claro que não. A gente estava muito invocado lá naquele hotel, porque era cheio de norma, né? A Arábia Saudita muito fechada. Tomaram as revistas na época que tinha, os jogadores todos levavam aquela revista Playboy, não sei o quê. Eita. Pegaram tudo, tomaram tudo dos jogadores, de todo mundo.